Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a Sweet Baby Inc., aquela empresa de consultoria que faz consultoria para narrativas de jogos. Vocês lembram? A gente já falou sobre isso, né? É uma empresa totalmente woke que presta serviço para outras empresas de jogos e o objetivo é garantir que o jogo tenha diversidade, tenha histórias interessantes para personagens LGBTQ, não sei das quantas, enfim, inclusividade, aquelas histórias todas, né? E o que acontece com isso? Ninguém tem nada contra esse tipo de coisa. Você pode ter personagens trans, lésbicos enfim, qualquer tipo de personagem, isso nunca foi problema em jogos, sempre teve tudo quanto é tipo de personagem. A questão toda é que do jeito que a coisa tem funcionado, as empresas têm ficado reféns desse tipo de consultoria e o foco passa a ser a diversidade ao invés de ser um bom jogo, né? E com isso tem crescido um movimento de boicote contra a Sweet Baby Inc., né? E aí o mais curioso dessa história é que, bom, tem duas coisas curiosas aqui. O primeiro é que teve um empregado da Sweet Baby Inc. que admitiu que o objetivo é queimar a indústria de jogos até o chão, né? Destruir toda a indústria de jogos. Entenda, ele quer refundar a indústria de jogos com base na igualdade, na palavra woke, não sei o que lá. E isso tem um problema no mercado, porque no final das contas, se ele não mudar a opinião dos jogadores, das pessoas que compram os jogos, ele não vai conseguir mudar o mercado, ao contrário, ele vai conseguir falir empresas, né? E o outro lado curioso disso é que a Sweet Baby Inc. fala que está muito bem. Não, que não tem problema não, porque as empresas continuam contratando a gente por conta das políticas ESG e não sei o que lá. Mas a verdade é que a gente sabe que as políticas ESG já estão diminuindo de força no final das contas, e até funcionários da Sweet Baby Inc. estão tendo problema agora, estão tirando do currículo que trabalharam na empresa, porque na hora de serem contratados em outras empresas, as empresas estão com medo de contratar gente que trabalhou na Sweet Baby Inc. e ficar manchada no mercado de games. Olha que coisa irônica, né? O que eles falaram que não ia ter problema nenhum, que na verdade todo mundo estava do lado deles e coisa e tal, parece que não é bem assim não, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Viagem ao Centro da Terra Plana, parabéns pelo emagrecimento, mudou muito, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o que está acontecendo aqui com a Sweet Baby Inc? Vamos começar com esse caso aqui. O rapaz ou moça, agora eu não sei, né? Esse pessoal é todo mundo meio não binário, coisa e tal. O nome é Cameron Wild. Não faço nem ideia. Aqui, ó, ele diz que é não binário, ou ela diz que é não binário, ou eles dizem que é não binário, sei lá como é que usa pronome nesse caso. E ele disse numa entrevista que ele fez que a gente quer histórias mais legais, a gente quer um mundo mais seguro e queremos queimar a indústria de jogos até o chão, né? Ou seja, eles estão entendendo o quê? Estão entendendo que o ambiente nos jogos é um ambiente machista, são principalmente homens que jogam, né? Não estou dizendo que não tenha muita mulher que joga, é verdade, muita mulher joga também, mas realmente os jogos de maior... os homens jogam mais tempo e jogam com mais afinco e levam o jogo mais a sério. No final das contas, na média, você tem muito mais homens, né, jogando do que mulheres, né? E aí a visão desse pessoal é curioso, porque isso não deixa de ser a visão comunista da coisa. Eles acham, através da pura doutrinação, vão conseguir mudar o mercado. E aí o que eu falo para vocês é o seguinte, é muito difícil mudar o mercado, né? Não estou dizendo que seja impossível, nem que não seja desejável. De vez em quando você pode realmente querer mudar algumas coisas na sociedade, né? Houve uma época em que todo mundo considerava normal a escravidão, né? A escravidão era uma coisa normal. E hoje a gente sabe que é um erro absurdo isso daí. Ninguém aceitaria hoje em dia a escravidão mais, né? E foi uma mudança que teve nessa época, né? Diga-se de passagem, foi uma mudança que foi incentivada principalmente por comerciantes ingleses, burgueses. Não, quem resistiu foram os governos. Os governos não queriam acabar com a escravidão porque viam aquilo como um incentivo econômico, né? Ao passo que os comerciantes ingleses viam que se tiver mais gente com dinheiro, mais gente vai comprar meus produtos, então eu vou ter um mercado maior, consigo vender minhas brusinhas para mais gente, né? E literalmente foi isso que levou à extinção, à abolição da escravidão no mundo, né? Foram os ingleses querendo vender blusinha da Revolução Industrial que acabou com a escravidão. Que bom
que aconteceu dessa forma. Mas é o que eu falo para vocês, o mercado tende a ser mais ético do que governos. Agora, é justo que de vez em quando você queira mudar o mercado, não tem nada de errado. O problema nessa história é justamente a forma como esse pessoal está fazendo, através de imposição de empresas de investimento, né? Como a gente explicou para vocês, o que está acontecendo, né? Devido a financiamentos ESG que muitos governos estão dando, algumas empresas de jogos se sentem tentadas a pegar esses financiamentos ESG, embolsa aquele dinheiro, e aí, mesmo que o jogo não dê certo, que não faça sucesso, o pessoal ganhou dinheiro, não vai ter prejuízo, já é um começo, né? Então, por isso, contratam essas empresas, né? O que ele quer dizer com queimar a indústria de jogos até o chão é refazer a indústria de jogos, né? Ou seja, o que eles querem, o que eles entendem é o seguinte: como a indústria de jogos é muito machista, a gente tem que mudar essa cultura na base da porrada. E é isso que eu falo para vocês que não funciona. Por que a indústria de jogos é muito machista? Porque justamente existe essa ânsia que está dentro do ser humano. A gente vive em tempos extremamente pacíficos, se você comparar com a história humana, né? Ao longo de toda a história da evolução humana, durante milhões e milhões de anos, o ser humano estava acostumado a entrar na porrada o tempo todo, né? Cair na porrada mesmo, arriscar a vida quase todo dia, né? Hoje em dia não, hoje em dia você nasce e vive a vida inteira e espera-se que você não morra. Morrer de velhice era uma coisa raríssima na pré-história humana, né? Hoje em dia virou o que se espera, né? É raro alguém morrer que não seja de velhice, né? Então, ou seja, o que acontece com isso? O fato é que nós, seres humanos, principalmente os homens, tem uma ânsia de briga. Eu falo isso, a gente não pode ignorar esse tipo de coisa, você não pode tentar esconder isso. Ah, você tá querendo que brigar? Você é a favor da violência? Não, não sou a favor de violência, não. Eu sou a favor de você reconhecer que a gente tem um componente interno no ser humano que é gostar de violência, que é gostar de briga, né? E, por exemplo, o esporte nada mais é do que isso. O esporte é uma forma de você canalizar isso. Quem já viu jogo de futebol, torcida organizada, sabe como é que é. É uma maneira de você canalizar a violência de uma forma menos violenta possível, né? As Olimpíadas, de certa forma, foram vistas até pelo cara que foi... Como é que é o nome do cara que bolou as Olimpíadas modernas mesmo? Esqueci o nome dele. É um francês lá. E ele fala, a ideia é justamente isso, substituir guerra por esporte, né? Que as pessoas raramente morrem no esporte, né? Na guerra morre-se muito mais, né? Então, existe essa ânsia de violência no ser humano, principalmente nos homens. E o que está acontecendo hoje com a nossa juventude? Isso é canalizado através dos jogos. É a mesma coisa. É a canalização da violência, da tribalidade. Isso não tem como mudar. A natureza humana foi desenvolvida ao longo de milhões de anos. Então a gente não vai mudar a natureza humana em uma geração, em 2 gerações, em 50 gerações. Talvez daqui a milhões de anos mude, mas até lá não tem como mudar. E aí, ou seja, a pessoa que joga, ela está jogando justamente para satisfazer esse lado da testosterona, da briga, da luta ali, né? E aí, ou seja, o que ele está querendo fazer aqui não tem sentido, porque o que ele quer matar nos jogos é exatamente o que faz os jogos serem uma coisa útil, né? Que é um substituto para a violência física, né? Então, inclusive eu considero o contrário. Quando ele fala que um mundo mais seguro, a minha visão é que no momento que você canaliza a violência em jogo de futebol, em torcida, uma torcida xingando a outra e coisa e tal, você está diminuindo a possibilidade de briga fora do estádio. O negócio, achar que violência verbal é a mesma coisa que violência física é um erro enorme. A violência verbal é o que a gente quer. A gente tem que canalizar a nossa violência para a violência verbal, de forma a preservar e evitar a violência física no final das contas, né? Porque violência verbal, no final das contas, não é agressão, né? Ninguém morre, né? Enfim, o cara vem falando aqui justamente que querem fazer histórias interessantes e que ele não vai parar e que ele vai destruir tudo, que vai acabar com toda a indústria de jogos. Ele ainda fala dos atores que eles gostam, dos cineastas que ele gosta dos filmes, critica o Tarantino, elogia o não sei quem e não sei o que lá, enfim, vai falando um monte de coisa aqui. Ok, ele tem a opinião dele, eu não tenho problema nenhum com isso, acho que ele pode ter a opinião dele sem problema algum. Entendo que as pessoas busquem esse tipo de coisa, só acho que eles estão buscando o caminho errado nessa história, né? A natureza do jogo é justamente esse sentimento eminentemente masculino. É lógico, tem mulheres também, aliás, sempre teve na história humana, mulheres que gostavam de lutar, de brigar e coisa e tal, então isso não muda, né? Isso não é uma coisa exclusiva, mas a maioria
é homem, né? Uma minoria é mulher que gosta desse tipo de coisa. E o que ele está querendo destruir aqui é a essência da coisa, tornar a atividade de aceitação e não sei o que lá, história de aceitação. Tem essa, história de briga mesmo, né? O jogo é para brigar mesmo, né? E outra coisa curiosa é essa, né? A Sweet Baby falando que não, que tá tudo bem, que embora tenha ouvido críticas, eles não estão perdendo espaço e coisa e tal, mas estão, né? Porque tem ex-empregado deles que não consegue mais ser contratado em lugar nenhum, porque justamente o pessoal fica com receio de sofrer cancelamento da internet, né? Você é uma empresa de jogos. O cara saiu da Sweet Baby, estava procurando emprego. Aí tinha uma empresa contratando um especialista em diversidade. Lembra? As empresas continuam querendo especialistas em diversidade por conta de financiamentos, de linha de financiamento de governo, esse tipo de coisa, né? No final das contas, o vilão dessa história é sempre o governo, tá? Não tem essa. O governo é que é o vilão. Porque no livre mercado, o cara que investe nisso, que sabe que está investindo errado, ele para de investir porque está perdendo dinheiro, né? Enquanto a situação está em empresas privadas, ninguém precisa ter medo. O problema é quando entra governo e coação na história, né? Enfim, os empregados estão tendo dificuldade de recolocar, estão tendo que esconder no currículo deles que trabalharam para a Sweet Baby Inc., porque as outras empresas não querem contratar os caras com medo de reação dos jogadores. Ou seja, eles estão sentindo, eles perceberam o problema, irritaram a indústria, irritaram a comunidade de jogadores. E de novo, eu sei que tem jogadores que têm visão diferente, coisa e tal, que pensam de forma diferente, não estou dizendo isso, mas a maioria da comunidade de jogadores realmente não gostou desse tipo de coisa, né? Enfim, é isso daí. Eu acho que eu não me preocupo com a indústria de jogos não, tá? Isso aí vai ser um soluço que vai passar, porque no final das contas não tem como. As empresas que seguirem nesse caminho vão acabar falindo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.